Graça e paz da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto há pouco lido de Mateus 2, 13 a 23, sob o tema Deus nos conduziu à terra. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é interessante que a história ela é cíclica, ela é feita de ciclos, ela sempre se repete e poderíamos dizer que ela anda em forma de espiral. Acabamos de acompanhar nesse texto de hoje, de Mateus 2, 13 a 23, Deus, através do seu anjo, fala com José e diz para ele pegar sua esposa Maria, seu filho Jesus e fugirem para o Egito, para se protegerem da matança ordenada pelo terrível rei Herodes. Queria matar todos os menininhos de 2 anos para baixo para não sobrar nenhuma possibilidade de que houvesse um novo rei. Pois bem, 1500 anos antes disso acontecer, Moisés havia trazido o povo de Israel do Egito para aquele lugar, para a terra prometida, que passa a ser chamada de Israel, ali onde está Herodes. E quem era Moisés? O seu nome já diz. Alguém que foi retirado das águas. Moisés havia sido retirado das águas, havia sido salvo pela filha do faraó, porque faraó ordenara a matança de todos os meninos hebreus. Queria que todos eles fossem jogados ao rio Nilo para morrerem afogados ou serem devorados pelos crocodilos, e Moisés fora salvo. Como é que esse povo de Israel, o povo de Deus, foi parar lá no Egito? José, não o marido da Maria, o José, filho de Jacó. O José, filho de Jacó, que foi chamado de Israel por Deus, aquele que luta com Deus, aquele que está com Deus. Aquele José havia levado seu pai Israel, os seus irmãos, toda a família de Israel, para o Egito, para que não morressem de fome, seguindo o plano de Deus. E agora, o outro José, o marido da Maria, leva Jesus para fugir da matança das crianças. E Jesus é quem simboliza o novo Israel. O antigo Israel era representado por Jacó, a antiga aliança que Deus havia feito com ele: eu nunca te abandonarei, sempre estarei contigo. E o novo Israel é Jesus, pois nele é feita a nova aliança, e nós somos o novo Israel, a igreja de Jesus. E lá no Egito eles ficam até Herodes falecer, e então novamente avisados pelo anjo, eles voltam não mais para Belém, nem para Jerusalém, mas para Nazaré, a cidade de origem de José, conforme está relatado em Lucas 2, versículo 4. O faraó tenta atrapalhar, tenta perseguir a igreja de Deus, Israel do Antigo Testamento. Herodes tenta atrapalhar a vida de Jesus, tenta perseguir a igreja no Novo Testamento. Os poderosos da terra, os poderes da terra, a gente nota que sempre estão a serviço de Satanás para atacar a igreja. Seja lá Faraó e o Herodes, sejam hoje em dia poderes constituídos através do islamismo, através do comunismo, através de ideologias modernas que atacam a igreja, que se opõem a Deus. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. E
Satanás é o príncipe que manda neste mundo, o príncipe das trevas, e ele é homicida, ele quer fazer com que as pessoas se oponham a Deus, se revoltem contra Deus para morrerem todas no inferno. Por isso os poderes, as modas, são contra a igreja, atacam Deus. Apregoa-se uma nova era, cheia de maravilhas, onde todas as denominações, todas as igrejas devem se unir numa só para adorarem uma força divina. Espera-se por aí por ETs verdes, cabeçudos, vindo em máquinas maravilhosas. Cultuam-se anjos que podem ser atraídos em horas especiais, bastando que se acenda a vela da cor da preferência desses anjos. Espíritos desencarnados são consultados diariamente em mesas espíritas. Orixás são invocados em terreiros. O culto ao prazer, ao corpo, ao hedonismo, ao narcisismo nunca esteve tão forte como hoje em dia. São academias, são dietas, são treinos, são botox, são cirurgias, tudo para que eu seja cada vez mais bonito, mais belo. E assim, o culto ao prazer, farras, bebedeiras, sexo sem compromisso, tornam-se normais nesses períodos do politicamente correto. A prática do homossexualismo é um direito, como o aborto também, contra quais ninguém pode se opor. Senão o mundo cai em cima. Irmãos e irmãs, Deus está desatualizado. O homem, o ser humano é que manda. Como há muitos anos atrás Nietzsche disse, Deus morreu. O super-homem é o homem, é ele quem manda. Bem que o mundo poderia ter aprendido a lição da Torre de Babel, mas não aprendeu. Bem que o mundo poderia aprender a lição do Titanic, onde nós vemos o naufrágio da soberba humana. Para o mundo, Deus dos cristãos deve ser banido, esquecido, ignorado, atacado, ridicularizado, como fez o Porta dos Fundos no Netflix aí, semana passada. Deus pode ser negado, desobedecido, atacado, ridicularizado, mas ele não pode ser eliminado, porque a sua existência não depende de ibope nem de modismos. A vontade dele é soberana, creiam ou não. Ele é eterno, ele não tem começo e fim, e ele é verdadeiro. O que ele promete, ele sempre cumpre, e ele sempre é fiel. Eu prometo. Quem já não viu essas palavras? Eu prometo. Toda vez que vemos por aí políticos, e o ano que vem, ano de política, nós ouvimos, eu prometo isso, prometo aquilo, mas o noivo, a noiva, diante do altar, eu prometo ser fiel, eu prometo estar contigo em dias bons, em dias ruins, sempre. Mas os padrinhos, quando traz seus afilhados, eu prometo orar por ele, eu prometo trazê-lo para a igreja, eu prometo estar sempre com ele. Mas os confirmandos, ou os jovens, ou os adultos, quando fazem a sua profissão de fé diante do altar, eu prometo ser fiel a Deus e a sua igreja até a morte. Mas amigos, prometem fidelidade, nossa amizade é muito grande, vamos ser amigos eternos para sempre. Mas basta uma opinião contrária, um deslize. Herodes disse para os magos: vão até Belém, quando acharem o menino, adorem e depois venham para me avisar, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Mas tantas promessas não cumpridas.
Queridos irmãos e irmãs, no texto que acabamos de acompanhar, de Mateus 2, 13 a 23, nós em 3 ocasiões, nós lemos assim: isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta, dos profetas, ou seja, a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus nunca mente. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. E esse é um problema para nós, porque Ele exige de nós também a verdade. Nós temos as nossas verdades, que depende da situação, que depende dos interesses, e muitas vezes são grandes mentiras. Lemos na epístola de hoje, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei e os adotar como filhos. Sim, o Filho de Deus, conforme o texto anterior disse, veio e ele era Emanuel, Deus conosco. Emanu, conosco. El, a mesma raiz de Elohim, Deus. Deus conosco. Não apenas nos vigiando, acompanhando, conhecendo, mas conosco, sendo um de nós, encarnado. E o texto diz aqui, sob a lei. Na ordem de Herodes, isso fica muito claro. O Senhor do Universo, Deus Todo-Poderoso, aquele que cria todas as leis naturais, que poderia com um simples sopro acabar com o exército de Herodes, ele está sob a lei. Ele não confronta a lei. Ele está abaixo da lei que Deus o fez hoje. E assim ele tem de fugir. Sofreu como qualquer um de nós, passou por tudo: fuga, fome, sede, frio, perseguição, traição, sofrimento e por fim a morte. Tudo isso para nos salvar, para dizer eu te entendo, para poder nos ajudar. Isso é ser Deus conosco, amoroso, fiel, verdadeiro. Não um Deus acima de nós, ou um Deus em algum lugar na vizinhança, não um Deus dos ricos, não um Deus dos pobres, não um Deus dos religiosos. Procure qualquer tipo de restrição que você não encontrará. Jesus disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz: estarei com vocês quando vocês se comportarem, quando vocês forem bonzinhos, no momento da adoração, no momento do culto. Não há restrição. Os profetas não foram suficientes, os pastores não foram suficientes, os apóstolos não foram suficientes, os anjos não foram suficientes. Ele enviou a si mesmo, Deus conosco. Aliás, ele não apenas envia, ele se torna. Não apenas olha para baixo, ele vive entre nós. Não apenas fala conosco, ele está entre nós. Conhece a nossa dor, conhece a mágoa, conhece o cansaço, a tristeza, conhece a decepção. Ele conhece o pecado que nos separa de Deus. Mas Ele nos amou tanto que não poderia nos deixar sozinhos rumando para o inferno. E por isso Ele assume o nosso lugar sem pecado e carrega o peso das nossas culpas naquela cruz, quitando toda a nossa dívida. Gravou o seu nome em nossas mãos. Foi crucificado por nós. E conforme Gálatas 4:4, dessa maneira Ele nos fez filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus conhece você. Você está sozinho? Cansado? Exausto? Desanimado? Deprimido? A cura começa e termina com Deus. Só depende de você valorizar e aceitar a oferta de Deus em sua vida. Segurar bem firme com
sua fé na mão dele. Mesmo indignos de confiança, Deus amou seus filhos. E através de Cristo restabeleceu uma comunhão de amor. Uma vida de fé, amor e confiança. Jamais fomos enganados por Ele, porque Ele sempre cumpre o que promete. O ser humano muito promete e pouco cumpre. Em Deus podemos confiar. Talvez você não seja de confiança, mas Ele é. Querido irmão, querida irmã, que neste novo ano possamos renovar as nossas promessas de fidelidade, os nossos compromissos com Deus em gratidão, também aqui na sua igreja, também aqui na sua casa. Que possamos aprender com os erros do ano que passou e consertar as nossas falhas. Sejamos menos negligentes e preguiçosos. Sejamos menos críticos, reclamando de tudo e apontando o defeito dos outros. Paremos de usar desculpas e sejamos verdadeiros. Sejamos agradecidos, sem vaidade, egoísmo, orgulho, rancor. Eu estou sempre certo, os outros estão errados. Mais humildade, mais gratidão, mais consagração. Queridos irmãos, usemos os dons e talentos que Ele nos deu na sua obra para o crescimento do reino de Deus entre nós. Sejamos agentes de transformação, levando paz, perdão, esperança nesse mundo de trevas espirituais. E comecemos a mudança em casa, na família, vivendo o amor de Jesus, a devoção a Jesus em casa, com a esposa, com os filhos. Tem gente que quer transformar o mundo e não consegue um pingo de mudança no seu lar. Nós somos apenas os membros que trabalhamos conforme a sua vontade. E também sejamos agentes de transformação lá fora, aonde Ele espera que os frutos da fé transpareçam. Será que Ele pode contar contigo também nesse novo ano? Pense nisso. Feliz e abençoado novo ano com Jesus. Ele nos conduziu até aqui. Não solte a mão. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia onde vamos estar para sempre com Ele, no novo céu e na nova terra. Amém.